Bem arreborando. Olha, eu tô bem assim, fingindo que eu não tô sendo filmada. Instalando-se assim, como se você fosse... Não vê muito essas câmeras aqui passar, tá caindo. Olha, tem câmeras aqui. Eu trouxe até meu estojinho vermelho. Pode jogar Tudo na meu cabeça Meu vermelho, antigo ó. aqui, tá? Enquanto vocês fazem o programa. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Precisamos Conversar. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, aqui nos canais do ICL, do Eduardo Moreira e também no Spotify. Só que a novidade é que a gente está no Spotify em vídeo. Olha que legal. A gente estreou a semana passada e eu quero agradecer a todas as pessoas que assistiram, as milhares de mensagens que nós recebemos de amor, de carinho, de afeto, de apoio. Um beijo enorme para todas vocês que assistiram, para todos vocês. E como vocês sabem, eu não ando só. Tem essa mesa recheada de mulheres poderosas que eu vou não mais apresentar, mas lembrar para vocês. A Sucena, maravilhosa cantora, compositora, atriz. Sara Zara, comunicadora e nosso alívio cômico. Márcia Tiburi, escritora. E Nina Silva, uma mulher de negócios, uma empreendedora, sei lá, são tantas outras coisas. E estamos aqui para conversar com vocês mais uma semana e eu estou muito feliz, tá? Fiquem com a gente. Bom, vamos direto ao assunto, meninas. Vambora. Precisamos conversar sobre a fala polêmica do presidente Lula, quando ele diz, no Palácio do Planalto, num anúncio super importante, que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ia ser boa para fazer o meio de campo com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque ela era uma mulher bonita. Vamos lá. O que é que vocês têm para dizer sobre isso, Açucena? Meu Deus, eu acho que o presidente Lula, ele tá precisando descer um pouco dos palanques, dos parlatórios políticos e voltar um pouco para as massas e para as organizações. Às vezes a gente é preciso voltar para as origens. Não é à toa que a gente vê que o Partido dos Trabalhadores, ele se afasta dos movimentos sociais, de muitos intelectuais, e quem ganha força é uma burocracia que naturalmente coloca esses debates para longe. Por quê? Enfim, o povo tem que estar junto. Se eu quero falar como o povo e com o povo tem que estar junto de mim. Então eu acho que está faltando sim... o presidente Lula conversar com organizações de mulheres, como as nossas organizações. Eu lembro que eu tive um encontro com Lula e com Haddad no finalzinho da pandemia, antes da sua reeleição, e eu até falei sobre as políticas públicas para mulheres trans, que até hoje a gente não teve nenhuma política pública a não ser com o prefeito Fernando Haddad. Foi a primeira política pública para mulheres trans e o Lula ouviu e recebeu aquilo muito bem, apesar do aspecto conservador que ele carrega como um presidente de 70 e poucos anos, né? Quase 80, quase 79, 80 anos. Né? E eu acredito que ele está desatualizado. Admiro muito o trabalho dele. É preciso fazer uma marcação aqui do que significa Lula e do que significa Bolsonaro, porque não são a mesma coisa. Muito bem apontado. Mas eu acho também que é necessário a gente... a fala dele é muito interessante e importante para a gente desnaturalizar essa áurea que a esquerda tem a respeito dos seus governantes, dos seus estadistas. O machismo, ele é estrutural e precisa ser debatido em todas as suas esferas. E o presidente Lula não está imune dos seus machismos estruturais. Por isso que é muito importante que ele faça essa autocrítica. E eu acho que ele tem a honestidade necessária para fazer essa autocrítica e descer do palanque, conversar aqui com a Nina, com a Márcia e com a Sara Zara. Mas vocês acham que o fato dele ser um homem de quase 80 anos é um atenuante para essa fala? Hein, Nina? O que você acha sobre isso?
Bom, não é desculpa, né? Senão a gente vai também entrar num campo de etarismo. Se é um representante da nação, né? O poder executivo, representante maior da nação, precisa conversar com todas as pessoas, independente de qual é a identificação dele de gênero, qual é a idade dele, ele precisa, se está apto a exercer poder, precisa que esse poder seja exercido para todas as pessoas, independente de qual é a idade. E o Lula não governa sozinho. Ele precisa estar aparado e precisa ouvir as pessoas que devem aparar, né? E se a gente for pensar, existe a questão do marketing do absurdo, que é o que a direita usa muito, né? De falar esses absurdos, de soltar gracinhas para viralizar. A gente falou muito disso na nossa última conversa. Mas para posição hoje, não dá. A esquerda não pode fazer o marketing do absurdo sem a responsabilidade do que está sendo falado. Principalmente que 2026 está aí. A gente precisa deveríamos estar discutindo como que a gente aumenta a representação de mulheres nas bancadas no Senado. A gente tem hoje 81 representantes. A gente precisa lembrar, né? O Senado, 81 representantes, 3 de cada esfera, 26 estados, mais Distrito Federal. Essa representação, a gente tem apenas 18% de mulheres. Próximo, nem um pouco, do que é representação feminina no nosso país, de 51% da maioria da população. Então, não tem idade, não tem essa de que, eu sou homem, precisa sim entender essas barreiras, mas precisa ter mulheres juntas e sendo ouvidas, com autonomia e com poder político também na mesa. E o que falta é poder político. Então, menos tokens e mais mulheres exercendo liderança na Câmara, liderança no Senado, liderança nos partidos e a Gleice poder falar com esse Congresso plural. Porque falar com um Congresso só masculino realmente vai enfrentar dificuldade e vai ouvir gracinha o tempo todo. Então, como você citou a direita, a gente tem, olha, depois da fala do presidente, a coisa desandou, né? E o deputado bolsonarista falou atrocidades sobre a Gleice, inclusive dizendo que ela era uma garota de programa, né? É claro que essa fala repercutiu pra caramba, ainda falou um absurdo que ela ia fazer um trisal entre o Lindbergh Farias, que é o namorado dela, ela e o Alcolumbre, quer dizer, uma baixaria pior que a outra. Márcia Tiburi, comente. Pois é, tão triste. Eu acho que tem uma questão que para mim é inicial e organiza o problema, a compreensão do problema, que é assim... o machismo é estrutural, a Sucena levantou isso. E você, no nosso programa da semana passada, você insistiu num ponto da discussão que a gente não discutisse as pessoas e sim os problemas. E aí, em filosofia, a gente fala dos argumentos ad hominem, que são aqueles argumentos que se dirigem à pessoa e apagam a questão. Então, de fato, a gente tem um problema que não é o Lula. O Lula é mais um que faz o discurso tradicional dos homens. Só que eu vejo uma diferença entre Lula, nesse caso, ele já fez várias falas machistas, várias falas não machistas. Eu tive várias conversas muito legais com o Lula sobre feminismo, que eu vou até contar para vocês. Mas tem uma diferença entre o Lula e esse misógino aí do PL, que é o seguinte, o Lula falou da Gleice, a meu ver, colocando a beleza como uma qualificação. Ele quis dizer isso, do meu ponto de vista, para qualificá-la também. Então, ele não usou como um desqualificador. A beleza é, sim, uma arma na retórica misógina, mas ali eu não vi desqualificação. O outro fez uma desqualificação. Então, quando um homem apaga as outras qualidades de uma mulher e através do elogio à sua beleza, à sua condição estética, eu acho que rola, então, uma desqualificação. Mas nem sempre. Eu, por exemplo, não me incomodo quando me chamam de bonita. Eu não acho que eu fico menos competente, menos escritora, menos intelectual, menos filósofa. Nunca fico. Nunca me sinto rebaixada se alguém me diz que eu sou bonita. Também não me sinto rebaixada se alguém diz que eu sou feia, obviamente. Mas quero dizer, nem sempre na intencionalidade do outro isso está em jogo. Não quero ficar defendendo Lula, tenho 1.500 críticas ao seu governo, mas eu acho que ele não tinha a intenção de ser misógino nessa hora, nem de rebaixar a Gleice. E aí sim, eu acho que o uso
ad hominem, né? Vão pegar no pé do Lula por que caminho? E tem tantos outros exemplos, e eu acho que a gente não está falando de um caso de, por exemplo, de violência de gênero, que é um assunto nosso, né? Onde é que está a violência de gênero? Ela é mais sutil, às vezes, ela é mais escancarada, ela chega à violência extrema do feminicídio. Eu até trouxe presente para vocês essa revista Cult sobre violência de gênero, para dar para vocês hoje de presentinho. Mas eu queria saber também olha aqui que maravilha, Então, gente. Aqui. Violência de gênero, vou ler essa matéria. Mas tem um artigo seu aqui, tem né? um artigo meu sobre ginecropolítica, né? Sobre o funcionamento do feminicídio nessa parada nossa. E é um negócio pesado e difícil. Mas sabe, Juliana, eu acho que isso... enfim, a gente tem que fazer circular essa discussão, porque eu acho que realmente essa é uma diferença. O Lula, uma vez, tentou me provar que ele era um feminista, no sentido de que ele tinha criado o Bolsa Família pensando na competência das mulheres, no fato de que as mulheres sabem gerir e organizar e administrar um lar e uma vida, e que são elas que estão sempre segurando a onda dos filhos. Então ele tinha um tremendo de um reconhecimento sobre a função das mulheres. Ele é um homem que sempre aprendeu muita coisa com a sua mãe, né? Dona então Lindu. tem isso. Agora, ao mesmo tempo, é um homem que, enfim, não fez a desconstrução, e eu acho que tem outros homens mais escolarizados, de outras culturas, de outras classes sociais, enfim, de outras condições políticas que são infinitamente... A densidade de machismo neles é muito alta. Eu acho que a densidade de machismo no Lula pega, porque ele é o Lula. Mas eu não acho que ele seja um grande machista. Sei de várias coisas machistas dele, mas ele não é pior. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acha... Primeiro eu quero saber se você concorda com a Márcia. E depois... vamos botar lenha nessa fogueira. Depois eu queria saber o seguinte. Você acha que o Lula deveria ter pedido desculpas publicamente? Acho. É que eu penso assim, a pessoa quando ela escolhe ser uma figura que representa um país inteiro, é uma escolha própria, né? Ninguém nasceu presidente, a gente, né, votou em alguém que se colocou lá. E hoje também as pessoas não vê só um presidente parlamentar como uma pessoa que trabalha pro povo, é também um ídolo. E se a pessoa aceita isso, o poder e a responsa é muito maior. Então eu acho sim que ele já passou da hora de ter falado sobre isso, sabe, especificamente. É coisa de 1 minuto e meio no Rios ele consegue pedir desculpa e tirar a gente desse lugar. Por quê? Ele representa muitos homens no poder. Então, de repente, um homem, vamos falar assim, um homem nordestino, que vê o Lula como referência, que tem uma multinacional, que tem um monte de mulheres que trabalham para ele. Quando vê o presidente falando da questão da mulher no poder com essa qualidade de beleza, automaticamente ele pode sentir no direito de repetir isso na empresa, com uma secretária, com uma pessoa que trabalha na ilha de produção. E isso vai abaixando em vários níveis, porque a Glaze, ela pode ter um achado que foi uma coisa do outro mundo, né? Como se não fosse mesmo do outro mundo, mas e pra gente aqui no lugar que a gente se coloca também? É o Lula representando um povo e a Glaze representando a gente como mulher, entendeu? Não, então... E a Glaze teve que vir a público pra fazer o que o Lula não fez. Quer dizer, não, gente, atitudes valem mais que 1000 palavras, né? Mas isso não botando é ela... panos quentes. Mas no caso ela não tem que nem gastar o tempo dela falando isso, porque não foi ela que jogou a fala no ar. Eu acho que ter essa humildade de reconhecer que a gente, mesmo sendo feminista, né? A gente também dá umas bolas fora, já que é enraizado o negócio, que tá encruciado assim lá dentro, assim, e que às vezes a pessoa do seu lado não tem disposição de falar, olha, isso aqui você não pode falar, isso aqui fica ruim. Não custava, né? Ele falar coisa de 3 segundos. Falar, cambada de Kenga, desculpa. Não, Kenga não, que também não pode. Mas assim, né? Mais grave foi a denúncia da Nízia Trindade, que saiu do Ministério da Saúde e disse que sofreu uma campanha totalmente misógina ao longo dessa história. E aí o que o Lula podia ter feito, e eu espero mais dele isso, é chegar e defender as mulheres do seu governo e as mulheres que não estão no seu governo. Então eu não acho que tem problema ele chamar uma de bonita, desde que nunca chame nenhuma de feia, porque bonita também é um genérico, né? Um genérico é tipo bacana, assim. A gente prefere estar bonita do que não bonita, né? Então, mas eu acho que ele não podia ter tirado a Nízia Trindade de lá. Não, isso eu acho. E eu volto para a questão da estrutura, né? Existe Secretaria de Comunicação, mudou-se os responsáveis pela comunicação do governo.
Essas pessoas precisam estar, por mais que o Lulinha não acordou ciente de que ele deveria pedir desculpa, e senhor presidente, então, vamos lá, excelentíssimo? Mas o que o Lula tem de melhor, segundo a população, são as falas espontâneas, Mas né? o mundo mudou, né? É isso, essa é a Não é questão. espontâneo, não, querida. Desenvolve um pouco mais isso. O mundo mudou, De 2002 para cá, que foi o primeiro governo dele, né? Sim, e a Sucena, e fale sobre eleições de 2026. A gente não pode se distrair. É isso. E são muitas distrações, que essas comunicações que cada vez parece que agora vai e não vai, e entra num bololô, Mas isso se também, perde. Isso também está sendo intensificado demais. Eu acho Pela que realmente é uma coisa de por onde nós vamos pegar no pé do Lula em 2025, 2026, para ele perder a eleição em 2026. Mas já sabendo que existe isso, dá uma segurada, gente. Sim. O que eu acho e aí a comunicação do Lula realmente tem que melhorar, mas é verdade. Histórica a péssima comunicação desse governo. É verdade. Vai, Açucena. Eu acho o seguinte, a gente não pode deixar de falar também, não para desqualificar o governo, mas também para não ser condescendente. Eu acho perigoso, inclusive se tratando do mês do Dia Internacional da Mulher, a denúncia que a Anísia fez na saída do Ministério da Saúde, ao passo que pela tutela de um homem, outros 2 homens sendo chamados, apresentando ela como bonita. Eu acho um problema. Eu não acho problema eu ser chamada de bonita também publicamente. O que eu não gosto é essa tutelação masculina em torno da minha beleza ou das minhas capacidades. Então, nesse sentido, pondero não, trago de novo a questão que a Márcia colocou. A questão da Anísia e a da Glaze, elas se relacionam e elas podiam, inclusive, estar colocadas num pedido de desculpa nacional. A gente está falando de uma ministra que teve as suas capacidades tolhidas por uma cambada de macho que não conseguem ouvir uma mulher E a gente não pode esquecer de que o Lula, a gente está falando já de 2026, a popularidade dele nunca esteve tão baixa. E 14% das mulheres deixaram de apoiá-lo, que votaram nele, tá? Deixaram de apoiá-lo. Então, eu acho que é um eleitorado que ele tem que ficar atento mesmo. Não, sem contar também que a autoestima é uma coisa muito séria. A gente acha que não, mas relacionar a qualidade de uma mulher e a capacidade dela, a beleza, diz muito para outras mulheres que enxergam isso como um motivo de ter um bom desempenho no trabalho. Então, tem mulheres que não se sentem bonitas e isso atrapalha muito no desempenho do trabalho. E aí a gente vai saber por quê. É por causa de peso, é por causa de história, é por causa de um monte de coisas que elas não conseguem colocar a beleza em dia, como a gente acha que é o padrão. E aí, quando vê um presidente falando, né, colocando a mulher na situação de ela é bonita, então ela tem essa capacidade, e as pessoas que têm esse tipo de problema, que não conseguem colocar a beleza em dia por vários motivos. Como que faz com esse povo? Mas posso fazer uma zoada? Eu sei que vocês têm sempre a expectativa de que eu faça falas edificantes, mas eu preciso zoar. Porque assim, ainda eles podem dizer que as mulheres na política são bonitas. A gente nunca consegue dizer que nenhum homem desses é bonito. Nossa, tá difícil pra gente. Que macharada baranga, gente. Mas nunca tem um homem bonito na política. A gente podia fazer aquele concurso de beleza que eu falei. Vem cá. Porque tem pouca representatividade negra na política, se tivesse, né? Ela quis dizer. Não vou falar o que ela quis dizer. Por falar em homem bonito, o Lindbergh, que assim, não sei se vocês lembram, mas na época do Fora Collor, ele era considerado um galã, né? Do movimento estudantil e tal. O Collor também. O Collor, não me fala desse nome. Eles são bonitos. Mas olha essa só, semana, né? o Lindbergh Farias deu uma entrevista para a Folha, acho que foi para Mônica Bergamo, dizendo assim, pelo amor de Deus, e agora a Glaze tá na crista da onda, namorada dele, né? Falou, pelo amor de Deus, não me chamem de primeiro damo. E começou a dizer na entrevista todo o primeiro damo. O primeiro damo. Mas qual é o problema de ser chamado de primeiro damo de uma mulher tão poderosa quanto a Glaze? Vai ser primeiro damo lá, que é ótimo. O marido de homens. Fatinha também é bonito. Esquece o nome dele. Que Fatinha? É o Fatinho, Túlio Gadelha, esse, né? ele é bonito. O Túlio é maravilhoso. O Túlio é lindo. Não, mas o Com Haddad, todo quando era respeito. novo, Haddad é bonito, também era bonito. O Haddad é bonito. Aí tinha uns que quando eram novos, sabe que eles falam isso das mulheres, né? É. Tipo, quando era nova. O Lindbergh é um que a gente pode falar, que ele era bem Aquela gato. que pode ser aquela... Já que a Márcia fez, é engraçado, eu posso fazer a chata do momento. Já que a gente citou Collor, né? É importante a gente falar 35 anos, né, do confisco da poupança no Brasil. E a gente falar dessa memória pouca. Eu era uma criança de 7 anos de idade. Nossa.
Foi um trauma grande nas famílias, sim, né? E suicídios, né? Traumas, famílias que naquela época estavam em mobilidade social para a classe média, a gente não pode esquecer disso, tiveram ali os seus investimentos e poupanças confiscados. Então, são 35 anos. E depois disso, a gente ainda teve o povo reelegendo Fernando Collor para o Senado. Então, mais mulheres, mais pluralidade no Senado. Mais E notícia memória, né? político. Parece que o E brasileiro mais não tem memória memória, né? Eu tenho, viu? Pior que eu tenho, só que não adianta a mim. Só eu sozinha lembrar, não dá muita coisa. Não, mas a gente vai ajudando o povo e a gente Mas vai olha, saindo do nós masoquismo estamos político. aqui atentas e fortes para não deixar nada passar. Esse programa, aliás, existe para isso, tá? Então vamos lá. Gente, semana passada, vamos mudar de assunto, tá? A cantora Baby do Brasil, numa imersão espiritual, ou seria uma alucinação, sei lá o quê, numa boate de música eletrônica aqui em São Paulo. É igreja, tá? É boate igreja. Agora igreja, DED, Não, agora é uma, igreja? é uma boate, é uma boate gospel. Mas era, Você pode na deixar bem minha claro. época, era uma boate de música eletrônica super famosa. Então, mas DED. agora é gospel. Não, Agora é continua gospel. sendo eletrônica, Mas a não. dele é o quê? Mas é eletrônica. Não, mas eu acho gospel? que eles estão fazendo Então, o movimento percurso gospel, todas as esse dia- segunda-feiras, Mandem pra né? Seja o nós. que for, deixa eu chegar no assunto. A mulherada, quando se junta, é isso. Olha, aí ela disse a seguinte pérola. Teve abuso sexual? Perdoa. Foi da família? Perdoa. Ou seja, gente, é para perdoar todo mundo? Essa frase não é um desserviço, porque é uma luta tão grande, da gente alertar as mulheres que sofreram abuso, que muitas vezes não tem prova o abuso, né? São toques, são, enfim, não consensuais, principalmente de crianças e de adolescentes. Geralmente, o abusador, ele tem acesso íntimo, de confiança da família a essa criança ou essa mulher. Então, é difícil para ela denunciar. Quando vem uma figura tão importante quanto a Baby e diz uma fala dessa, eu queria saber, Sara, o perdão, ele é cristão, né? Mas contextualiza dentro da religião essa fala pra gente, por porque favor. o povo chama de Você que herege, tem, eu já até você que sei. tem vivência na religião Eu sou cristã, mas sou herege. Eu sou a mais evangélica. rapariga de todas, mais vagabundo. Mas assim, Jesus já veio, ele morreu pelos pecados, entendeu? Então ele perdoa todo mundo. Não significa que eu tenho que perdoar. Se Jesus já perdoou... problema de Jesus. Na minha coisa. Jesus perdoou, então deixa pra ele. Eu tenho o direito de perdoar, mas uma coisa é perdoar de coração, outra coisa é cumprir com as leis que são necessárias, entendeu? Claro, isso Só é que muito assim, importante. já que isso é uma questão muito pessoal, pra que eu, sendo uma pessoa relevante dentro de um grupo cristão, que a gente sabe que acontece demais a questão de abuso, não só abuso leve, os mais pesados também, fazer uma fala dessa, né? Tipo, tem tanta coisa pra falar, vai dar um dízimo, uma oferta, dar né, alguma comida pra alguém na rua. Tu vai falar sobre isso em pleno carnaval. E eu acredito, sim, que aí tem coisa. Eu acho que isso foi só uma prévia, porque vai estourar algum assunto de algum pastor por aí muito grande. Nossa. Então já foi mais ou menos uma interessante. cama. Você acha, então, que o buraco é mais embaixo mesmo? Mas, gente, Acho. estoura todo dia. Não, mas assim, Escândalo. dependendo do que for, né? Tem uns que é escândalo, mas não é tão grande. Mas temos muitos nomes gigantes aí que a gente não espera um negócio desse, o que a sabe? Sara tá querendo dizer é que ela não falou aleatoriamente. Não, Existe um não. pano de fundo Tem. muito cabuloso e cabeludo atrás dessa fala dela que pode estourar a qualquer momento. Meu Deus Então é do como céu. se a Baby já tivesse antecipado perdoa uma a fofoca. gente. Alguma coisa perdoa. pior do que o que a gente já Já conhece. sabe, já Porque, gente, eu acompanho movimentos pela laicidade. Eu vivo, aliás, fazendo a defesa da laicidade total e comprometida com a democracia, porque eu acho, aliás, que não tem democracia sem laicidade. E eu vejo é isso, laicidade? absurdo. É Estado laico, Estado explica. laico. Fala Estado Vida Mas é laico. difícil, minha irmã, a palavra, Estado olha, laico. legenda. Bota nota de rodapé. Estado laico. É uma laico. vida em que igreja e Estado estão separados. Em que pastores e líderes religiosos não podem se candidatar a cargos eletivos. Exatamente. Esse tipo de coisa. Separar Estado Perfeito. e política, para mim, é fundamental. Agora, na fala de Baby do Brasil, o que rolou de péssimo, a meu ver, e ao mesmo tempo é uma prova histórica de uma necessidade, que eu vou explicar, é que ela tenta apagar a necessidade de justiça através do clamor por perdão. Então, isso é tenebroso. E aí que a igreja, todas as igrejas, gente, a igreja católica é
histórica no abuso, no processo de abuso de adolescentes, de crianças, a pedofilia correu solta. Então, essa instituição precisa do perdão. Porque a justiça não faz bem a essa instituição. Entendem isso? Mesma coisa em relação às igrejas do mercado. Não vou nem ficar falando da igreja dos outros, vou falar dos católicos, porque eu fui criada na religião católica. Eu fiz até a primeira comunhão, crisma e tudo isso. Então, nossa, eu sei rezar Pai Nosso, Ave Maria, tenho santa querida Pai, da minha vida. Sabe? O credo. Mais ou credo menos, é difícil também, assim. Mas eu sou totalmente... Eu acho que o mundo se divide em 2 tipos de pessoas, os padres e as bruxas, né? Então, inclusive... Bom, isso aí a gente discute depois, porque agora eu sei que vai dar polêmica. Isso é assunto para outro programa. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu citando o Fauzi Arap, naquele disco lindo que a Bethânia traz, drama, você traz as palavras, a intenção que lhe interessa. Ou seja, quer dizer que Jesus também, eu sou fã de Jesus Cristo, eu acho uma figura maravilhosa, inclusive. Só que o fã-clube... O fã-clube é puxado. Mas não é reconhecido o fã-clube. Não, mas reconhecido, a questão é o seguinte, tem uma frase fantástica de Jesus que é: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que é devido à justiça deve para a justiça. Sim. Aquilo que é do dinheiro é do dinheiro. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, o perdão, que é esse perdão que a gente está falando, que a Baby se refere, é subjetivo. Isso não... Você decidir perdoar a pessoa que te fez mal. Claro. Só que a justiça é outra coisa. A justiça que não perdoa. A justiça é crime. Só que essa Alô, fala... Baby do Brasil é crime. Isso tá é crime. Não pode. tem discussão. E ninguém pode ser obrigado a perdoar, porque é isso, como você falou, é da instância íntima da pessoa. Se ela precisa disso, o perdão fará bem a ela. Ninguém tem que apoiar, defender ou bancar o seu agressor. E aí os psicanalistas falam muito de uma figura que é da identificação ao agressor. Isso a gente tem que parar com isso. E a Baby, assim como Lula, não é culpada disso. Coitada. Ela é... Não, pera lá. Ai, não, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade sobre tudo que a gente diz. A gente tem né? responsabilidade, mas eu quero dizer, ela não ficou assim sozinha. Tem toda uma instituição que incita, que alicia, que chama, que seduz as pessoas para isso. E ela, claro, ocupa uma posição de popstar que é infinitamente mais grave. Como você falou em relação ao Lula, você ocupa uma posição de responsabilidade maior. Mas ao mesmo milagre tempo... de Deus também, que eu não sei como não acabou isso. Nina tá doida pra falar, tá mordendo a boca. Sim, gente, mas quero dizer com isso, vamos analisar um pouco mais as questões e ver que essas pessoas, por mais responsáveis que elas sejam, elas não inventaram isso sozinha. É isso que eu quero dizer. Não existe invenção, né? O cristianismo, ele é muita obra de tudo que a gente vê de desigualdades que nós temos no Brasil e no mundo. Então não foi nada inventado à toa, né? Existe uma agenda. E uma agenda que diz que uma pessoa que foi abusada sexualmente precisa perdoar é uma agenda desenhada como cristã, mas ela está sobre essa geopolítica neopentecostal do mundo conservador de hoje. Com cabelo roxo. Pentecostal nem pode ter cabelo roxo. Nem pode, né? Não. Mas é um neopentecostalismo que nós temos no mundo que hoje que volta ao poder em diferentes formas. E que quer silenciar, né? E que quer silenciar, e que quer não somente licenciar, mas manter esse poder à custa de qualquer coisa, até mesmo de vidas. Só um minutinho. Quando a gente fala, e é extremamente importante falar, que a Baby estava lá falando para 100 pessoas. Não é à toa que esse tipo de vídeo viraliza na internet. Não é à toa que o algoritmo entrega esse tipo de vídeo. Ela é uma agente transformadora da cultura num passado não muito distante, e por isso ela tem que ter essa responsabilidade e entender a influência, mas ao mesmo tempo, todo carnaval ela tá de papo, né? A agenda que você falou. A agenda. Não, ela o apocalipse. Ela tá trazendo o Ivete apocalipse. falando, vou macetar o apocalipse. Então esse neopentecostalismo, ele tá na agenda de várias coisas, e de várias coisas que ditam hoje distração para a retomada de poder nas mãos do conservadorismo. E mais um detalhe. Na hora em que ela pede para as mulheres perdoarem,
ela imediatamente cria um contexto psíquico de perdão imediato para os culpados, Da anistia. que sempre terão a garantia do perdão, é como se fossem previamente anistiados dos seus atos injustos, violentos, hediondos. E nesse caso, acho que o mais grave é a gente lembrar que as mulheres são sempre culpabilizadas por todas as violências que elas sofrem. Claro, então eu porque diria, tava com a mulheres, saia, mulheres, porque- perdoem a si mesmas. Perdoem em primeiro lugar. a si mesmas. Porque, além de tudo, a gente ainda se sente culpada. Porque, ai, será que eu dei uma brecha que eu não devia? Ai, mas eu sentei no colo do meu tio. Não, A gente, criança a cada ainda 6 pensa minutos, isso. Não, cada 6 minutos eu um acho que a estupro, pelo amor fala de Deus. dela tem uma crueldade muito grande. Eu quero parar pra frisar que eu sou muito fã do trabalho da Baby Consuelo. Eu também. Que de fato Novos baianos. não existe mais a Baby Consuelo. O nome foi mudado porque de fato é outra pessoa que tá ali. Mas eu fico muito triste, porque eu sou fã da Baby, de fato. Eu trabalho com música. Ela é uma referência pra mim, um monumento referencial para qual eu olho como musicista, enfim, inteligentíssima do ponto de vista da música. E a minha tristeza é que quando ela diz para perdoar, ela se utiliza, inclusive, a Márcia traz sempre a ideologia de gênero por trás disso, que é o patriarcado. É uma mulher falando para perdoar a quem? Quem são? Qual o gênero da maior parte absoluta dessas pessoas que abusaram de mulheres e meninos e crianças? Enfim, são homens. Homens. Eles serão os perdoados. E outra coisa que eu acho cruel a introjeção que o abuso faz pela vergonha. Ou seja, a pessoa não tem a coragem. É muito difícil crianças exporem os seus abusos, mulheres exporem seus abusos. Nem sabem direito o que é aquilo que está acontecendo. E quando você pede para perdoar aquilo que eu já nem quero dizer, é para você colocar debaixo do tapete. Eu não considero nem crime. E quer dizer, eu que tenho que ser o veículo de justiça, ou de não justiça, né? Entre esse ser humano, abusador, e entre Deus. Eu serei o veículo. Então, ou seja, é uma situação terrível e mais uma responsabilidade sobre as mulheres e as pessoas abusadas. É uma responsabilidade que ela coloca. Um exemplo bem rápido, assim, eu cresci na igreja evangélica. Tenho uma saudade que antigamente a televisão era do capeta, então assim, a internet podia ser também. Porque se fosse também, o pessoal A internet é do capeta. né? Deixava pro diabo. Mas na minha época, quando a TV era do diabo, a gente ia assistir na casa dos outros, assim, né? Claro. Pra fugir e não ficar sem se atualizar. Então, e aí eu e meus irmãos assistiam televisão na casa de um senhor, falando corpo na alma, porque eu tenho um bom lugar, com a Isola. Mas eu lembro que a gente ia assistir, e aí ele coloca, na hora de passar Chiquititas, desligava o canal. Porque a gente sabia que pra assistir de volta, tinha que sentar no colo dele. Aí, tá vendo? Sentava eu e meus irmãos no colo dele, ele ligava Gente, de volta. isso é Aí eu muito lembro de comum. várias coisas. Inclusive, eu lembro que ele tem um dedo igual do Lula, que assim, coitado desse lado aqui. E aí ele fazia coisas com a gente durante o período da novela. E a gente pequena, eu tinha o quê? 8, 9 anos? Você nem sabia o que era aquilo. Eu sabia que era Chiquititas. Só que a minha irmã Ai. era mais velha. Minha irmã tinha 15. Então, minha irmã chegou em casa e contou pro meu pai. Esse senhor que a gente assistia, ele era uma pessoa... Ele era um pastor também. Uma figura religiosa que não era tão Uma figura de bem, ter a né? televisão na casa dele, não. Era um combinado com o diabo que era mais leve. Então, ele era um pastor que podia ter TV. Meu pai era presbítero da igreja. Quando a irmã contou que ele fazia essas coisas com a gente, de passar os dedinhos, essas coisas na gente, o pai falou assim, então não vai mais lá. E só. Entendeu? E só. Não foi lá, não quebrou a cara dele. Não, porque assim, é isso que a gente carrega. A culpa é de vocês que estão indo pra um lugar que não se deve. E aí aquela educação de mineiro, né? E o pacto Mulher não vai de masculino, saia olha na que casa das do silêncio, pessoas. né? E educação de mineiro é assim, ó, menina não sai de saia pra casa dos outros. Né? É isso. Aquela educação que se você tá sem o seu acompanhante, o seu adulto no lugar, a culpa é de quem foi, A gente entendeu? deixa A aqui... culpa é sua que Sim. foi até a casa dele. Queria Isso. deixar aqui o 180, né? Boa, Nina. Para quem sabe denunciar, porque muitas das vezes é dentro da própria casa, é na casa do vizinho, é dentro de um grupo social, numa igreja. Então, liguem 180, amparem pessoas que muitas das vezes não conseguem. A maioria das vítimas tem de 10 a 19 anos. E acontece um estupro a cada 6 minutos nesse país. A gente tem até uma bancada do estupro, né? Aqui no Brasil. São esses caras que ficam defendendo o fim da lei da interrupção da gravidez legal.
por exemplo, né? Então é bom lembrar outra desse tipo de coisa. Que as mulheres se perdoem. E mulheres, né? que se amparem. Isso. De Deus, gente. Vamos Não usar- Mulheres use. e meninas, porque a maior parte também das pessoas estupradas são meninas que têm entre 14 e 19 anos, e as que têm de Menos 14 ainda. para baixo É. também engravidam, assim, numa estatística tenebrosa. A gente, assim, queria falar uma coisa que talvez fique um pouco pesado, um pouco difícil, enfim, as pessoas vão brigar comigo, mas igreja é uma coisa de foro íntimo também, as pessoas têm o direito de se reunir nas suas religiões, nas suas crenças, nada contra isso, mas essa intromissão da religiosidade, da religiosidade da igreja como governo na forma de vida das pessoas é uma coisa também que a gente tem que analisar e discutir. E eu diria que essas igrejas que se disfarçam dessa maneira, em vez delas serem igrejas de Cristo, que eu também é uma figura que eu adoro, acho super bacana, gosto muito da Acho história também. de Cristo e esses vários líderes assim que eu acho que ajudaram o mundo. Só que depois deles, o que se criou em nome deles é um negócio tenebroso e anticrístico. Então, não é um exagero dizer que essas igrejas de mercado são igrejas diabólicas. E seus pastores também. Então tragamos mais pessoas Isso, das e lembrar nossas pras religiões de mulheres- matrizes Nossa africanas. Senhora. É que, por favor, não usem essa pauta de forma vazia, desnecessária, que a gente vê muitas mulheres que, às vezes, pega esse discurso, sabe, para levantar alguma questão pessoal, para resolver. E é muito sério, tanto para quem é vítima de fato, né, e para quem a gente acusa às vezes, porque já vejo algumas mulheres hoje, como a gente alcançou esse lugar no Instagram, a gente tem um apoio maior, né, de imediato, de usar essa pauta em favor pessoal, sabe? Eu acho isso muito perigoso e é muito, muito, muito trágico mesmo. Então, muitas pessoas são descredibilizadas quando falam a verdade, justamente porque tem algumas pessoas que só usam isso de forma banal e é muito sério. Eu queria só complementar o que a Márcia trouxe em relação ao lugar da demonização, e demonizam as religiões de matrizes africanas, né? Que são as religiões que mais dão amparo nesse tipo de situação, são as religiões que não comungam sobre gêneros. Então, são as religiões onde a gente vê uma pluralidade de identificação de gênero e uma liberdade sobre as subjetividades e a pluralidade cultural. Então, onde realmente o que é o diabo e onde eles se encontram, né? Nossa, Uau. muito bom esse papo, gente. Qual que é a palavra que você falou? Esse assunto a gente vai voltar a ele, infelizmente, várias vezes, tá? A palavra, ela é eu o quê? posso só fazer um adendo do que você colocou? Eu acho que as igrejas progressistas deviam encampar ou começar uma ação mesmo contra o abuso nas igrejas. Eu lembro que quando na CIP, que é a Congregação Israelita Paulista, em todos os banheiros femininos, você tem na porta, se você sofre abuso, se você sofre agressões, você vai ter um grupo de apoio aqui, você vai ligar é 180? 180. 180 para denunciar. Eu acho que assim que todas as instituições progressistas têm que ter campanhas políticas contra esse tipo de práticas barbaridade. efetivas, né? Efetivas. E entender uma coisa que a Márcia disse. Se é para ter perdão, é um auto-perdão. É isso. É um auto-perdão. Bom, mas é por isso que a gente está aqui, essas 5 mulheres diferentes, para falar sobre todos os assuntos e tentar conversar com você que está em casa e trazer esses assuntos e trazer consciência, trazer educação, trazer o debate e voz para nós todas, né? Eu quero agora introduzir um outro assunto, que esse final de semana eu fui assistir um filme chamado Vitória, que estreou nos cinemas. Que é um filme do Andrusha Waddington. Se você não sabe quem é o Andrusha, é o primeiro damo da Fernanda Torres. Eu tô adorando colocar os homens nesse lugar hoje aqui. Que beleza. Vivemos para ver um isso. filme maravilhoso. Dona Fernanda Montenegro está, como sempre, é a maior dama do teatro brasileiro que nós temos. No auge dos seus 95 anos, protagonizando, ela está em 80% do filme. O filme ela é a personagem principal. Esse filme é muito importante, por quê? Porque ele é baseado em fatos reais, da história da dona Joana da Paz, que uma mulher moradora da Ladeira dos Tabajaras, da nossa querida Copacabana. Eu e Nina fomos moradoras de Copacabana, então é um lugar que eu frequentei muito durante 10 anos. A minha melhor amiga mora na Ladeira dos Tabajaras, a Tânia.
E a dona Joana, que era uma mulher empregada doméstica e depois ela virou massoterapeuta, ela comprou aquele apartamento com muito custo, pagou em 30 anos e de repente surgiu uma boca de fumo na porta da casa dela e ela começou indignada, começou a denunciar. Ela ia até a delegacia e, é claro, ninguém dava ouvidos para ela. Falava, essa velha maluca, né, vai ficar aqui falando, não sei o quê. Ela falou assim, o que eu preciso fazer? Aí os policiais, que não davam nenhuma credibilidade para ela, diziam assim, mas você precisa trazer provas. Ela comprou uma câmera, filmou todos os tipos de crime, tráfico, assassinato, aliciamento de menores, uso de drogas, tudo, da janela, e levou até, tinha essas provas todas e levou até a polícia, e aí não deram bola para ela, óbvio, já sabiam que acontecia aquilo, não é que a polícia não sabia, a polícia sabia. Tanto que tinha um monte depois na investigação, quando começou a correr, tinha um monte de policial envolvido. Mas eu estou contando essa história toda para dizer o seguinte, tem uma grande polêmica sobre o filme, que é que a personagem real, Dona Joana da Paz, é uma mulher negra. E quem interpreta brilhantemente é a Fernanda Montenegro. Aí a gente fala, né, sobre representatividade, por que não uma Zezé Mota no lugar da Fernanda Montenegro? Então, esse é um assunto para a Nina e para a Sara comentarem um pouco mais. Antes de você comentar, a Sucena também, mas antes eu quero dizer o seguinte, a Linda Quebrada faz um papel coadjuvante, aquele papel bem clássico dos travestis de Copacabana, né, que mora nesse prédio, ao lado dessa Dona Joana da Paz. E elas ficam muito amigas, eu não sei se a personagem é real ou fictícia, mas não importa. O que importa é que a Linda Quebrada dá um show de interpretação. Olha, contracenar com Dona Fernanda Montenegro não deve ser mole, não. E ela está entregando um trabalho lindo, humano, sensível, e eu quero que você aproveite e mande o seu beijo para sua amiga Linda Quebrada. Primeiro, mandar um beijo também para minha amiga, de muitos anos. A gente praticamente começa a nossa carreira muito juntas. A Linda Quebrada foi do mesmo escritório que eu. E como todo mundo, a gente tem problemas na nossa vida. A gente tem que enfrentar muita coisa para ser quem a gente é. Ser um artista no nível de exposição que a Linha não é brincadeira. Ainda mais sendo uma travesti negra no Brasil. E tão talentosa quanto ela. E, enfim, a Linha ela foi internada recentemente e já está existindo milhares de fofocas indevidas a respeito da integridade dela, do talento dela. E tudo que eu queria manifestar aqui é o meu carinho, o meu amor, a minha admiração e a minha força, junto com vocês, para ela, mandar um beijo enorme e dizer que a gente tem muito orgulho dela. Muito orgulho. E a nossa torcida para que ela fique bem logo e a gente tem que falar sobre as conquistas das pessoas, né? Não vi ninguém dizendo que a interpretação dela é digna de prêmio. Ela está absolutamente brilhante. E você abre os jornais, só se fala sobre a internação dela. Então, não acho justo, né? Aí vem a crueldade do sistema que adora ver uma pessoa que é uma mulher, né? É isso também. E ver a população LGBTQIA+, sofrendo, e aí faz o escândalo em cima disso, porque isso também monetiza toda uma indústria, a da fofoca, e se apaga, evidentemente, os brilhos e os louros e tudo isso que você está levantando sobre o filme. Eu acho a Lin genial, eu tive a oportunidade de encontrar com ela, de conversar com ela, de ter debates, conversas, enfim, com ela, e acho ela notável e impressionante. Então, daqui a pouco ela volta, e vamos pensar, gente, um momento bonito na vida das pessoas é quando elas estão ali na fragilidade e elas podem ser respeitadas pelo que elas são, para além da fragilidade. Acho horrível esse negócio, é super patriarcal e capitalista, esse negócio de ficar exigindo que as pessoas estejam sempre no topo do sucesso. Às vezes a gente tá na merda mesmo, e lá no fundo do poço a gente aprende um monte de coisa. Exatamente. Agora vamos voltar à polêmica do filme, eu quero te ouvir, Nina. O que você acha sobre isso? Porque é claro que temos uma indústria, Fernanda Montenegro leva muita gente ao cinema, tem tudo isso, mas por que não uma mulher preta? Então, né, trazem algumas justificativas, eu li justificativas por trás. Primeiro,
porque ela estava ainda, quando começou a gravar, ela ainda estava viva e na proteção a testemunhas. Então, tentaram descaracterizar para, né, não acabar expondo a imagem dela. Mas poderiam descaracterizar de outras formas e não sobre a sua raça, né? Então, também tem a questão que colocaram o maravilhoso ator, o Alain, Maravilhoso. né, no lugar do jornalista. Então, um homem negro no lugar de um homem branco, mas a figura central do filme é a Joana, né? É a Vitória. Então, o marco daqui a 10, 20, se ganhar prêmio daqui a 50 anos, vão lembrar da figura da Fernanda Montenegro, que não é uma figura que representa, né, fisicamente o tão necessário de a representação de pessoas negras. E isso tem um nome, é epistemicídio. E o epistemicídio é uma coisa que fazem, né, normalmente, que é apagar as nossas histórias, apagar a nossa cultura, né, dizimar qualquer coisa que seja valor sobre aquilo que não é default, né, de pessoas brancas. E se apropriar culturalmente, se apropriar do lugar de fala e principalmente do protagonismo para um lugar de premiação, por exemplo. Então, para além dessa representatividade, a gente precisa, assim, pontuar epistemicídio, a gente também precisa pontuar a falta de incentivo às nossas próprias obras, às nossas próprias criações. Então, onde estão os cineastas negros desse país? Eu sei onde estão. Existem inúmeros, mandar um beijo para minha amiga Janaína Refém e vários outros que não têm obras que são financiadas pela Ancine, por exemplo. Onde estão roteiristas negros e onde estão pessoas de produção? Então não adianta botar pessoas negras na frente da câmera e não ter pessoas negras por trás das câmeras em lugar decisivo. E isso é porque quem assina o cheque do patrocínio do filme não é uma pessoa negra. É um homem branco. É um homem branco que se diz aliado em algumas situações, mas na hora da aliança para fiz o meu letramento racial, li o livro da Djamila Ribeiro e agora vou botar fiz o dever de casa fiz e o vou dever mudar. de casa, vou botar o protagonista negro e o cineasta negro. E a roteirista negra. É um longo caminho negra. ainda Não. que a gente tem que percorrer, né? Então, o o caminho é longo e foi o que você colocou. Não é sobre Fernanda Montenegro especificamente. Enfim, quem somos nós, né, para colocar. Mas a gente precisa pontuar que as nossas histórias são apagadas, sim. E a gente, para além da representatividade, a gente precisa parar de ser história contada pelo outro. A gente precisa sermos donos e donas dos meios de produção, que é isso que transforma estrutura, que é isso que traz a gente para a mesa para começar a assinar cheque. E eu assisti o filme e eu percebi, assim, eu fui, óbvio, assim, querendo gostar muito, e gostei muito do filme. O filme é uma obra fantástica, a história é fantástica, antes do filme. A história é melhor que o filme. Por quê? Logo no começo, quando a gente vê a Fernanda Montenegro, a Fernanda Montenegro, não tem como. A gente ama e ela anda como uma grande dama, né? Quando ela chega na delegacia a primeira vez e é maltratada, eu fiquei imaginando, imagina o que a dona Joana passou, que não foi o que os atores conseguiram passar em relação à dona Fernanda, que é uma mulher branca. Apesar de ser uma mulher idosa, é uma mulher branca. Apesar de ser uma mulher pobre, a personagem, é uma mulher branca. Com certeza a dona Joana sofreu muito mais preconceito, muito mais maus tratos, muito mais descrédito por ser uma mulher preta. O que você acha, Sara? Minha mente pensa tanta coisa, Deus me livre. Não, sobre a história do filme, que eu acredito, as nossas histórias, né, principalmente mulheres pretas de favela, de comunidade, tudo rende muita coisa. Então, sempre vai ter algo que vai dar sucesso quando coloca a nossa história como um protagonismo, centro da atenção de um conto inteiro. Também penso que eu acho que ainda existe uma esperança no Brasil muito grande que a Fernanda leve algum Oscar. Assim, tá, gente? Na minha cabeça pensante aqui, coisa não. Desde o negócio do Brasil, como é que é a coisa do Brasil? Central do Brasil. Central do Brasil, isso, que eu fui obrigada de 500 anos na quarta série. Eu acho que esse Oscar que veio e não veio, que ficou naquele negócio, existe uma esperança muito grande. Eu acho que o brasileiro dá jeito de tudo. Eu não engoli, assim, nem com coca, essa desculpa de que não, era a senhora, ela tava na proteção de testemunha, porque protegeu, mas no final descobriu. Ela amanhã não tem um parente pra matar?
se o caso é esse, né? Falar, não, a gente protegeu a vida dela, descobriram quem é, ela tem neto, tem filho, tem parente, então faltou estratégia, sim. Eu acredito que se tivessem colocado ela no foco, ó, a história dessa senhora aqui, quem que é o doido que ia matar essa mulher, todo mundo sabendo que era ela? Assim, né? Estratégias. Acredito que dá pra pensar muita coisa se quiser. Mas eu acho que essa questão de ter colocado uma mulher igual a Fernanda Negra, a Fernanda Montenegro, que também é um Montenegro junto, né? Não deixa de ser. Montenegro. Então representa a gente pelo menos no Um nome. Montenegro. É um Montenegro junto no corpo só. Mas eu acho que poderiam ter colocado uma pessoa negra, talvez não tão famosa, talvez não a Zezé Mota, mas uma que tá começando agora por aí. Mas tinha que ter 80 anos, é difícil. Mas Eu liguei pra uma produtora de elenco, vocês acreditam? Eu falei, quem você escalaria pra esse Zezé papel? Mota, gente, pelo amor de Ela falou, Zezé Mota. Aí a gente ficou pensando, tem Caracterização outras também, atrizes, porque mas às mais vezes novas. caracterizam. Zezé Barbosa, Caracterizada. maravilhosa. Você sabe, a Sandra de Sá, maravilhosa. Ela fez aquela série Antônia. Ela é uma excelente atriz. Eu nunca tinha imaginado a Sandra de Sá num outro lugar que não fosse o lugar de cantora. Ju, mas Enfim, se fosse uma pessoa de uma história de uma senhora branca de 80 anos, não tivesse alguém à altura, eles iam pegar uma pessoa branca nova e caracterizar. Então, assim, gente, tem jeito pra tudo. Tem jeito, sim. Não colocaram porque não quiseram, não foi só por causa desse negócio da tal da produção de testemunhas. E outra coisa que eu acho que, pela história do filme, né, que ela era muito descredibilizada quando ela ia na delegacia. E isso aí deixa o povo muito revoltado, porque a maioria que não sabe que é uma senhora negra pensa assim, mas como que não viram essa senhora? É porque quando chegava a figura preta lá, o pessoal pensava onde ela morava. Não era numa parte um pouquinho melhor, porque essa parte da ladeira é um pouco melhor a do parte que eu frequentava era logo no início da ladeira. Sim, Essa perto da parte é quadra lá em cima, Isso, mas quem vai imaginar que uma senhora negra chegando na delegacia para reclamar de tráfico na porta vai morar num local que não é para ter isso, né? Então tem essa questão também. As histórias de pessoas negras só combinam com pessoas negras. É isso. Se uma pessoa branca chega na delegacia reclamando isso e ninguém escuta, é revoltante, né? É muito revoltante uma pessoa branca não ser bem E atendida, sabe, né? Açucena, outra coisa que eu percebi assistindo o filme, quando você coloca o Alan Rocha, que é um ator fantástico, ele tá excelente no filme, mas ele é um repórter negro. Quando ele chega na delegacia e tem toda essa entrada e que entregam as fitas na mão dele, foi tudo meio de mão beijada. Eu acredito que como o Fábio Guzmão é um repórter branco, para ele o caminho foi mais facilitado também, sabe? Então, essa inversão racial dos papéis faz falta, no fim das contas, para contar bem a história, sabe? Eu acho que houve uma preguiça mesmo, real. De pensar, né? Não, é uma preguiça e tem aquele conceito, um conceito que eu particularmente acho muito interessante, que é do pacto narcísico da branquitude, de sempre se colocar nos espaços de poder, na apropriação das linguagens, das falas, apropriação da indústria cultural, de tudo de que não é branco, né? Porque a gente voltando para Jesus, né? Jesus, pelo visto, nunca foi loirinho dos olhos azuis. Então a Europa se utiliza desse epistemicídio faz muito tempo. E o pacto narcísico da juventude, da branquitude. O que você acha, Nina? Não, eu acho, gente, sem querer ser chata, mas eu acho Pode pior ser chata, você quem nem aceita sendo chata esse espaço, consegue ser. sabe? Eu acho que as pessoas deveriam começar a recusar, mas ninguém quer. Existe um monte de pessoas aliadas difícil, né? que fala que quer estar no nosso, que se põe no nosso lugar, que conhece a nossa história, que quer apoiar, mas quando chega uma oportunidade de estar no nosso lugar de fato e ganhar com isso, eles não abrem mão. Mas tem Poderiam não ter contado a história, então. Eu preferia que não contasse a história da Maria, da Dona Maria. Dona Joana da Paz. Dona Joana Maria da Paz. Do que contar e lembrar, como a Nina disse, daqui a anos, sobre uma pessoa que tem uma figura totalmente diferente. E isso vai acontecer. É porque o que fica entendeu? é a obra, né? A reportagem do Jornal Mas, Extra gente, não fica. A vida não imita a Andrucha. arte. Então a gente vai pensar o quê? Era uma mulher como Fernanda, gente. Fala, Márcia. Então, mas é que tem um negócio aí que é o capital imagético da Fernanda Montenegro. Então, ele é genro da mulher. Olha que oportunidade ele é também. primeiro damo e genro. Ele é casado com a Fernanda Torres, que é uma das atrizes mais importantes do planeta nesse momento. E a Fernanda Montenegro também é, no Brasil, certamente, a figuraça, assim. Então, acho que esse cálculo do capital do próprio filme, isso aí entrou na história certeza. também. Então, imagina se ele vai tirar a certeza. família dele, a Foi o que sogra a Nina dele, falou lá que além de atrás. tudo é a Fernanda Montenegro, e botar uma pessoa lá que teria que escolher e não sei o quê. Igual então, a Dona Joana. Quem é a Dona Joana, né? A preguiça tá aliada de um interesse justamente. e de um Deixa eu só contar poder uma da história, panela. porque eu não sei tempos se a gente mudaram. lembra. Só uma coisa que me veio aqui.
Não veio, uma voz da consciência falou comigo para lembrar o seguinte, esse projeto, eu falei do Andrucha Waddington, mas esse projeto originalmente era do Breno Silveira. Isso, que faleceu. Olha só que coisa trágica, ele que convidou a Fernanda Montenegro para fazer, o Andrucha era produtor. Quando ele começou a filmar o flashback da história da vida da dona Vitória, que era o pseudônimo, né, da dona Joana da Paz em Pernambuco, ele sofreu um infarto fulminante aos 58 anos. Então, o filme também tem essa tragédia pessoal marcada. Então, você imagina, a Fernanda Montenegro disse em entrevista que ela tinha caído, machucou o quadril, estava de licença em casa. Aí o Breno falou, olha, Fernanda, eu vou para lá, vou começar a filmar e na volta eu vou para tua casa, a gente ensaia e a gente começa a filmar assim que você melhorar. E ele nunca voltou. Então tem essa... E a dona Joana também falece... Ela faleceu em 2023, dona Joana. Em 2023 já tinham começado já tinham filmar. Desenhado. E ela soube que a Fernanda Montenegro ia fazer o papel dela. E ela, obviamente, como fã... E usam disso, né? Mas é o seguinte, que a gente tem, o meu conceito de preguiça é um conceito também estrutural. Claro. É muito mais fácil. Claro. Não, e usar certas estratégias de mercado. Às vezes a preguiça tá a seu favor, né? Como nesse caso. Se ele queria colocar, que se ele é esposo da que tá mais top no momento agora, se ele queria colocar a sogra e um monte de coisa, por que não trocaram a história então? Era mais fácil trocar a história, tirar que a dona Maria coisa. A ideia vale mais que tudo. De alguém As que, nossas histórias combine. são que acabam enriquecendo esse país e construindo esse país. Por isso que eu acho que... Você falou a coisa mais importante. Tomar os meios de produção. Sim. Então, a gente tem que ir ocupando, gente. As mulheres têm que ir ocupando, as pessoas marcadas pelos preconceitos raciais têm que ir ocupando, a raça tem que ir ocupando, as pessoas LGBTs têm que ir ocupando e assim por diante. E esse programa existe pra gente ocupar os lugares, Sara. Então, essa parte de ocupar. Esse negócio que... É um negócio, né, feminismo, esse negócio eu entendo. Mas um negócio que me deixa, assim, muito... incomodada com o assunto inteiro, que dá preguiça até de entrar no meio, é porque, um exemplo bem básico pra gente agora, assim, atual. Eu fui faxineira até 2019, certo? E nessa época já tinha o movimento do PT, o movimento das mulheres, né, na política e tal. E aí eu acho que o feminismo veio muito mais pra cima e dando aquela mão, ninguém larga a mão de ninguém nesse movimento e tal. E o que eu fui entendendo? Eram mulheres que não me incluíam, porque o que eu entendo é que, vamos supor, o salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo é um valor mínimo que um brasileiro não pode receber menos que isso, porque a Constituição não deixa. Só que aí a minha patroa da época, aquela égua mesmo, viu? Aquela égua, ela era feminista, que ela batia panela e os trem na janela. Mas a rapariga me pagava um valor absurdo de ruim, sabendo ela que esse valor não me abastecia em nada, sabe? Aí eu fico pensando... Esses lugares que a gente tem que ir ocupando e fazendo essas coisas. Mas chega uma hora que as pessoas que falam que estão do nosso lado, que pode dar esse espaço a mais pra gente com oportunidade, não tá tanto com a gente, entendeu? Exatamente. Então a gente fica sem... A gente é a maioria, mas fica sem lugar. A Lucena trouxe e a Sara, ela tá completando a questão do pacto narcísico da branquitude. Esse pacto é entre homens e mulheres. E a gente tá fora quando chega a um certo ponto, né? Mas o pacto tá lá, mas não significa que você vai assinar. Eu não assino esse pacto. Então, sim, mas a intencionalidade da não assinatura, você não acha que a Fernanda Montenegro acha que ela assina pacto narcísico da branquitude. Nesse caso, ela está assinando. Sem saber, talvez sem ter a consciência. Então, né? Aí a gente. Aí vai Aí é o assunto para um próximo programa, porque o nosso tempo acabou. Não, mas é justamente. Mas é. Meu Deus! Gente, olha, tá ficando cada vez melhor. Não, mas gente, eu quero convidar. Esse assunto a gente vai Vamos voltar falar com certeza. Do feminismo Precisamos conversar sobre isso. Mas eu preciso me despedir de vocês, porque foi uma delícia. Esse é o nosso segundo programa. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que mandou mensagem no chat, que falou da nossa roupa, do nosso cabelo, da nossa mesa, que falou de tudo. Que somos mulheres bonitas e inteligentes. Bonitas, inteligentes, somos, assim, tudo de bom. Posso fazer um convite? Pode. Gente, eu quero fazer um convite aos cariocas. Nesse Boa. fim de semana, a partir de sexta-feira, vai ter shows lindos no CCBB. Eu vou receber Ava Rocha, Cato e Josiara em 3 dias com
vozes latino-americanas que são grandes intérpretes como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabuca Granda, Ai, Elis que Regina, e convido maravilha. vocês a estarem comigo no Rio de Janeiro, no Teatro Centro Cultural Banco do Brasil. Graças à A vida. partir das 20 horas. Ai, gente, Que me é à ha noite, dado tá? Vocês vão tanto. continuar dormindo até tarde no domingo. Porque Porque à o povo, noite. o Não vai atrapalhar. O carioca não acorda cedo, não, Márcia. hein? Vocês não tem jeito, Flopou. cara. Tem que ser à noite. Se for à noite, funciona. Qualquer assunto é uma arrematada. Tá vendo? Vai, Márcia, quer dar o serviço também? Quer fazer um convite pro pessoal? Sim, amanhã também tô no Rio, tô no Clube de Leitura do CCBB com a Igia Bassego, que é uma autora italiana. A gente vai fazer... Eu vou falar do meu complexo de vira-lata e ela vai falar dos livros dela, vai ser divertido. E nós vamos falar de muitas outras coisas na semana que vem. Toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui às 19 horas, tá? Nas plataformas do ICL, do Eduardo Moreira e no Spotify em vídeo, olha que bacana. E às quartas-feiras, às 15 horas, tem reprise aqui no canal, tá bom? A gente se vê na terça-feira que vem. Um beijo, até mais! Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.